Você sabia que, fora do Brasil, quase ninguém conhece o jovem bruxo? Para muitos gringos, Ronaldinho apareceu do nada aos 24 anos, pronto para conquistar a bola de ouro. Mas a verdade é que, naquele momento, ele já havia jogado como profissional por 6 temporadas. Jogou 287 partidas por clubes e pela seleção. E claro, sempre foi genial, mesmo jovem. Os jornais brasileiros da época já afirmavam que ele era o jogador mais espetacular do mundo. O problema é que o mundo ainda não sabia disso. A única história da juventude de Ronaldinho que realmente ultrapassou as fronteiras do Brasil foi aquela em que, aos 13 anos, ele marcou impressionantes 23 gols em um único jogo. Mas, segundo ele próprio, aquela partida nem foi tão especial, considerando que os adversários eram apenas crianças comuns, representando a escola e sem nenhuma experiência em um clube. O que realmente fez de Ronaldinho uma celebridade local desde os 7 anos foi o fato de seu irmão, Assis, já ter se destacado no futebol nacional. Aos 17 anos, Assis foi responsável por garantir o primeiro título da história do Grêmio na Copa do Brasil. A transferência de Assis para o futebol europeu parecia inevitável, com muitos especialistas dizendo que ele era o maior talento do Brasil naquele momento. E toda vez que os jornalistas perguntavam ao pai deles sobre Assis, a resposta era sempre a mesma: ele é muito bom, mas esperem pelo mais novo. Esse sim é a verdadeira estrela da família. Infelizmente, o pai de Ronaldinho não pôde ver o filho brilhar. Certo dia, ao voltar do treino, o jovem R10 recebeu uma notícia devastadora. Seu pai havia sofrido um ataque cardíaco e se afogado na piscina. Apesar da dor dessa perda tão jovem, Ronaldinho carregaria um ensinamento de seu pai pelo resto da vida. Sempre jogue bonito. Seu pai era apaixonado por futebol, tão apaixonado que, em seu tempo livre, trabalhava como manobrista no estádio do Grêmio, apenas para ficar mais perto do clube. E, para uma família simples de Porto Alegre, chegar ao topo do futebol nacional era um feito impossível. Mas o impossível faria parte da história de Ronaldinho. 2 anos após a perda do pai, Assis sofreu uma lesão grave e seu sonho começou a desmoronar. Ronaldinho decidiu então que honraria seu pai da única forma que sabia, jogando como se ele estivesse ao seu lado em campo. Alguns treinadores diziam que ele jogava como um guri de rua, que precisava se tornar um jogador sério. Mas ele nunca mudou seu estilo. Ainda bem. Aos 16 anos, já vestia a camisa amarela da seleção brasileira, brilhando no Sul-Americano Sub-17. Na final contra a Argentina, foi o grande maestro, dando 2 assistências e levando o Brasil ao título. Pouco tempo depois, no Mundial Sub-17, mais 2 assistências na final e a taça erguida frente às pirâmides do Egito. O Grêmio não teve escolha. Subiu o jovem bruxo para o time principal. Desde o primeiro treino, os jogadores veteranos falavam sobre ele no vestiário, dizendo: "O Piá é um fenômeno". Então, colocaram-no direto como titular contra o Vasco, com a responsabilidade de cobrar todas as bolas paradas. Ele mostrou que estava pronto, acertando o travessão em uma cobrança de falta e dando a assistência para o gol da vitória. 1 mês depois, marcou seu primeiro gol como profissional, um verdadeiro foguete contra o Santa Cruz. Mas, apesar do talento incontestável, o técnico Celso Rotti não o utilizava com frequência, frustrado pelas constantes convocações de Ronaldinho para as seleções de base. O ano seguinte foi diferente. Depois de perder os primeiros 8 jogos do Campeonato Gaúcho devido ao Mundial Sub-20,
ele voltou determinado a fazer história. Marcou 9 gols em seus primeiros 10 jogos. No mata-mata, após perder o jogo de ida das quartas de final, decidiu a classificação com 2 gols na partida de volta. A essa altura, a torcida já estava apaixonada por Ronaldinho, comparando-o com Ronaldo Fenômeno. E claro, já o elegendo o melhor Ronaldo. Na semifinal, destruiu o adversário com gols em casa e fora, garantindo vaga na final contra o Internacional. Naquela decisão, Ronaldinho queria provar que já era um gigante. Teve como adversário o saudoso Dunga, ex-capitão da seleção na Copa de 1994. Os jornais aproveitaram e criaram o duelo entre gerações. Mas, fora do sul do Brasil, ninguém acreditava que o Grêmio tinha chance. O Inter venceu o primeiro jogo e Ronaldinho saiu irritado de campo, reclamando que um gol anulado deveria ter sido validado. Na volta, ele beijou a bola, posicionou-a para mais uma cobrança de falta e colocou no ângulo. O jogo foi para uma terceira partida decisiva. Ronaldinho conseguiu deixar Dunga furioso, que disse: "Esse Ronaldinho é mal educado. Em um jogo decisivo, ele vai aprender a lição." Ronaldinho pegou ar com a provocação. Durante os treinos, ele dizia aos companheiros: "Se eu pegar ele no cantinho, vou dar esse drible." Felizmente para nós, fãs, ele cumpriu a promessa. Além de marcar um gol incrível. Além do drible humilhante no ex-capitão da seleção, o Grêmio foi campeão e Ronaldinho já estava consagrado como a nova estrela do futebol brasileiro. Depois dessa final, veio a convocação para a Copa América, onde fez sua estreia na seleção principal. No primeiro toque na bola, ele protagonizou uma jogada eternizada com a narração do Galvão. Ronaldinho Gaúcho, e olha como é que ele entrou, olha como é que ele entrou, olha o que ele fez, 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 gol! O mundo começava então a conhecer Ronaldinho Gaúcho. No torneio pré-olímpico, marcou 9 gols em 7 jogos, chamando a atenção dos gigantes europeus. Clubes como Milan, Barcelona e Manchester United queriam contratá-lo, mas o Grêmio tentou de todas as formas segurá-lo com uma renovação milionária. Ronaldinho, no entanto, recusou. A partir daí, começou uma verdadeira guerra nos bastidores. Para piorar tudo, começava a ser discutida uma nova lei que permitiria que jogadores negociassem saídas gratuitas no fim do contrato. O governo chegou a ser pressionado para adiar a aprovação. O Grêmio ainda tentou impedir sua saída com apelos emocionais, mas Ronaldinho já estava decidido. Assinou um contrato com o Paris Saint-Germain. Seu último ato no Brasil foi levar o Grêmio às semifinais do Campeonato Brasileiro, carregando o time nas costas, mas sem conseguir evitar a eliminação. Na França, demorou a engrenar, mas quando explodiu, foi imparável. Seus dribles hipnotizavam e os torcedores o tratavam como o jogador mais promissor do planeta. A ascensão foi tão meteórica que, quando chegou a Copa do Mundo de 2002, o técnico Felipão não teve escolha.
colocou Ronaldinho como titular e ele garantiu a taça. O resto é história. O jovem que uma vez encantou Porto Alegre, humilhou Dunga e fez o Brasil se apaixonar pelo seu futebol, estava agora conquistando o mundo. E pensar que, antes de tudo que ele fez, ele já era o jogador mais mágico do planeta. Mas o mundo ainda não sabia